esteja conosco, agora e sempre. Os sãos não têm necessidade de um médico. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de um médico, mas sim os enfermos. Mateus, versículo 9. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis e de boa vontade, porque pede para ver e não aos orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não têm necessidade de nada. Estas palavras causam admiração, como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao Espiritismo. A mediunidade está nesse caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente aos mais merecedores. Digamos primeiramente que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um pode ter assim, como vê, ouve e fala, e qualquer criatura, em virtude de seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna o que deles abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é, portanto, dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto o pobre ao rico, como o rico, aos sábios para fortalecê-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são esses últimos, os doentes, que têm necessidade de médico? Porque Deus não quer a morte do pecador. O privaria da ajuda que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm ajudá-los e os conselhos que recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar ao longe, a coloca em suas mãos. Não será bem mais culpado se não quiser ver? Poderá se desculpar por sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito, visto com os olhos, ouvido com os seus ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveita, então, punido pela perda ou pela perversão do seu dom, do qual os maus espíritos se aproveitam para obsidiá-lo e enganá-lo, além das aflições com que a lei de Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade
não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que só deles recebe assistência. É somente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Estão vendo como é difícil, como a gente tem que pensar bem, tem horas que nós devemos parar, olhar, observar, é por aqui, não é por ali, por que razão? E questionar, gente, questionar. Não é só ler ou procurar, não, amanhã mesmo vou seguir esse caminho, não, amanhã mesmo vou fazer tal coisa. Mas procura ver se realmente está na hora, se não vai prejudicar alguma coisa, né? No meio que você vai viver, outra pessoa, com quem você vai conviver, vai aceitar, ou vai estudar, ou vai trabalhar. Tem um monte de coisas, um monte de decisões que a gente tem que seguir para não prejudicar nem a gente e muito menos o outro. E vocês viram que sempre está batendo também nesse sistema aqui, né, da mediunidade, né? Porque muitos vieram como médios, muitos estão por aqui, por ali, que a gente vê, a gente percebe, a gente sabe que aquela pessoa tem a mediunidade. Ô, fulano, vamos trabalhar. Ah, não dá, esse mês estou atarefadíssimo. E depois eu não quero começar uma coisa que eu não sei se eu vou continuar, tem mais essa. Não sei se vou aceitar, não sei se vou sentir bem. Mas acontece que esses que estão aqui como médicos, eles não estão por acaso. Antes de nascerem, eles já aceitaram, e aceitaram não, eles imploraram para que viesse médium, porque seria uma maneira melhor, mais vantajosa para ele trabalhar com as pessoas, com os próximos, né? Ajudar bastante pessoas, porque a mediunidade não é para a gente ficar usando em meio familiar, nem só naqueles que a gente quer bem, nem aqueles que a gente conhece. É indiferente. Qualquer pessoa desconhecida, seja ele o sexo, a cor, a posição social dele, né? O médium tem que atendê-lo e com toda a paciência, com todo o amor possível. Então está sempre batendo na mesma tecla das pessoas que não encontram hora, não encontram tempo, aliás, não encontram vontade, para falar a verdade, verdadeira. Mas a gente tem dado também, falado com insistência, porque a gente sabe que passando para o lado de lá, o sofrimento é grande, gente. O sofrimento é grande porque ele mesmo vai se arrepender de não ter seguido aquilo que ele já tinha se determinado. E para obter uma outra encarnação, depende do onde, como. E isso vocês estão vendo que não é fácil. Não é assim no estalar do dedo que a pessoa vem. Tem que ter um preparado imenso, uma orientação grande para que a gente venha, reencarne, né, e procure fazer o melhor possível. Quantos de nós erramos, quantos de nós nos atolamos em alguma coisa? Então, vocês estão vendo que se vieram médios, gente, vão prontos ao serviço. Deixa lá o churrasquinho, o guaranazinho, seja lá o que for. Tem tempo para isso. O que não tem tempo é a mediunidade, deixar para lá. Então, até breve, até outro dia, até outra hora.